De longe, esse é o livro que tem um dos melhores finais que eu já vi na minha vida. E eu não tô falando isso por puxação de saco, não. Eu realmente acho isso, porque olha, eu fiquei passada com o final desse livro. Passada. Não é um livro de suspense, não é um Stephen King, uma Agatha Christie. A gente tá falando aqui de Gabriel Garcia Marques. Realismo fantástico. Mas é um clássico. E é um clássico tão maravilhoso e com um final tão incrível que, olha... Parabéns, divo. Gabo, você era muito divo. O livro dessa semana é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Sim, um hit, né? Todo mundo sabe, se não sabe, deveria saber, que Gabriel Garcia Marques foi um ganhador do Nobel de Literatura, que 100 Anos de Solidão é uma das maiores obras da literatura mundial, inclusive vai virar série na Netflix. Quando esse vídeo estiver ainda ao ar, ainda não vai ter saído a série, tá? E eu ainda tô assim, bem receosa com essa adaptação, mas enfim. Todo mundo já ouviu falar desse livro em algum momento da vida. E, gente, o livro é, ó, iconic. Não tem outra palavra para definir esse livro. Mas eu preciso fazer uns alertas primeiro. Primeiro alerta, não é uma leitura fácil, tá? Não é uma leitura fácil, não é uma leitura fluida. Ela realmente é uma leitura bem pesada. É uma história bem longa. Tem muitos personagens, acontece muita coisa, não tem uma divisão assim bem certinha de capítulo para quem gosta, né? E então é uma leitura que é um tanto quanto pesada. Mas tirando esse espanto inicial, se você sobreviver a isso, você sobrevive a todo o resto, tá? Segundo ponto, tem algumas coisas que são um pouquinho pesadas, assim, talvez para menores de idade não seja um tanto apropriado. Quer dizer, não sei, né? Porque tipo, depende muito da pessoa que tá lendo. Mas se você não é uma pessoa que se prende a esses amarras da sociedade, então você vai só olhar e dizer, mas vai continuar a leitura mesmo assim. E um terceiro ponto, é realismo fantástico, né, gente? Então, se você não gosta do estilo, eu nem recomendo você ler. Porque o realismo fantástico é aquela coisa de misturar elementos reais com elementos que estão completamente fora do real. Aquela coisa que você olha e diz assim, não tem como isso acontecer, tá? Mas isso é uma característica do Gabriel Garcia Marques, da Isabel Allende, do Mia Couto, da Socorro Racioli. Eu particularmente gosto muito, muito, muito mesmo. Se você não gosta, esse livro já não é indicado para você. 100 Anos de Solidão fala sobre a família Buendia, né? Inclusive, um adendo. No livro tem uma árvore genealógica, tá? Logo no começo. Que essa árvore genealógica, ela é extremamente importante. Por quê? Porque todos os nomes se repetem. Sabe quando você está assistindo ou lendo alguma coisa do universo do George Martin, que tem os Targaryen e todo mundo se chama Aegon? E aí você não sabe quem é quem? É Rhaenys, Rhaenyra, Aegon, Daemon, todo mundo tem uns nomes parecidos ou então o mesmo nome. Aqui é pior, porque todo mundo aqui se chama Arcádio ou então Aureliano, tá certo? O patriarca da família é o José Arcádio Buendia, que se casa com a Úrsula, que é prima dele, tá? Isso daí vai dar um rolê já do começo, né? Porque a Úrsula morre de medo de, por eles serem primos, eles terem filhos que nasçam com rabo de porco. Enfim, e aí eles vão ter 2 filhos, o Arcádio e o Aureliano. Uma coisa que é bem interessante desse livro é que o nome Arcádio e o nome Aureliano, eles sempre vão se repetindo e parece que a personalidade também, porque a personalidade dos Arcádios é sempre uma e a personalidade dos Aurelianos é sempre outra. Os Arcádios, eles sempre têm aquela coisa de serem mais bravos, de serem mais inventivos, mais rebeldes, mais pra frente, assim, mas ao mesmo tempo mais inconsequentes também. Já os aurelianos, eles têm mais aquela coisa de serem mais cuidadosos, mais inteligentes e também mais espirituais, sabe? Tem uma conexão um pouco maior com o espiritual do que os arcádios. Então, isso é uma característica que, por mais que tenha 500 arcádios e aurelianos na história, você percebe que ela vai acontecendo. E, gente, vão ter muitos. Durante o livro, eu tive que olhar várias vezes para essa árvore. Várias. Porque tal hora você não sabe mais de quem está falando, entendeu? Quando ele fala Arcádio II, aí você pensa, tá, o Arcádio II é filho de um Arcádio, que é filho de outro. Aí você tem que consultar a árvore genealógica, tá? É meio complicado isso daí, porque todo mundo se chama Arcádio, ou então Aureliano. Tem uma hora que o Aureliano tem um monte de filho chamado Aureliano também. Então você meio que se perde. Até as mulheres acaba isso acontecendo um pouco, porque as mulheres, elas geralmente se chamam ou Amaranta ou Remédios.
tá? Depois tem uma Remédia, depois tem outra Remédia, depois tem uma Amaranta, tem uma Úrsula, aí vai ter uma Amaranta Úrsula, entendeu? Então é necessário, é importante que você leia consultando a árvore genealógica. Porém, todavia, contudo, entretanto, isso não torna o livro difícil, tá? Isso não torna o livro ruim. Torna talvez um pouquinho mais complexo se você faz uma pausa e volta a ler, aí quando você volta a ler você fica, quem é esse daqui mesmo? Mas aí quando você faz uma consulta para a árvore genealógica, você já consegue se situar. Então o livro, ele vai acompanhar a família, né? A história dessa família Buendia, quando eles chegam na cidade de Macondo. Na verdade, a cidade não existia, eles criam, né? Essas pessoas, eles junto com outras pessoas, eles chegam nessa região e criam a cidade, a pequena cidade de Macondo. Então a história de Macondo e dos Buendia, ela está completamente conectada. E aí a gente vai conhecendo esses personagens ao longo da história, desde o primeiro dos primeiros, né, o José Arcádio e a Úrsula, ao último da linhagem, tá? É muita história, são muitos personagens, é muito tempo e muita coisa acontece. Desde coisas assim mais fantasiosas a coisas que são inclusive reflexos da sociedade, porque, por exemplo, apesar de ser um livro de realismo fantástico, como o Gabriel Garcia Marques ele era colombiano, então a gente consegue perceber muitos elementos que fazem referências à Colômbia, à América Latina dos séculos anteriores. O livro é de 1967. Então, tipo, em 1967 aqui no Brasil, por exemplo, nós vivíamos uma ditadura militar. Muitos países da América Latina viveram ditaduras militares, né? Então, a gente vê um pouco do reflexo dessas coisas nos acontecimentos de Macondo. Guerras, exploração, a chegada dos americanos na época lá das plantações de bananas, gente, que vai ser um caos, sempre o americano se metendo. Impressionante. E tem toda aquela parte da cultura, da tradição, um pessoal que ao mesmo tempo é muito atrasado, mas ao mesmo tempo é bem diferente, sabe? Então, muitos elementos, apesar de ser uma história de fantasia e de ficção, são muito baseados na realidade, são muito realistas, né? Tem alguns que são bastante impactantes, inclusive. E aí a gente vai acompanhando a vida dessas famílias, e tipo, gente, é muito intensa. É uma família, se tem uma palavra que pode definir a família Buendia, a palavra é intensa. Na verdade, em Macondo diziam que aquela casa era a casa dos loucos, que realmente o pessoal ali, né, meio, né, tantando a cabeça, todo mundo era meio doido, assim, seja os homens, seja as mulheres, os homens mais. Isso, inclusive, é uma coisa que eu achei muito legal desse livro. As personagens femininas são as melhores. São as melhores, né? Destaque para Úrsula, que a Úrsula é a diva, queen das queens, tá? Elas são as melhores. Elas são aquelas que são a mais pé no chão. São aquelas personagens que, tipo, sem elas, essa família que já tinha ido pro brejo há muito tempo, porque os homens são tudo doido, né? Principalmente se for os Arcádios são mais malucos ainda, né? Mas, assim, apesar da gente ter um monte de gente maluca, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu não consegui ver uma divisão entre personagens mocinhos e vilões. Ao meu ver, isso não existe nesse livro. Nesse livro, todos são seres humanos e cometem erros e acertos também. Alguns menos, outros mais. Então, tipo, o patriarca, o José Arcádio, ele faz um monte de coisa que você fica... Macho, pelo amor de Deus, qual é o teu problema, sabe? Mas, ao mesmo tempo, aí ele é um querido. E vem o Coronel Aureliano, que é um dos filhos dele, que vai ser também um personagem que vai se destacar muito nesse livro. O Coronel Aureliano, ele faz um monte de coisa errada também, mas ao mesmo tempo acho ele divo. Acho ele maravilhoso. Estou passando pano pra ele? Não, é porque, gente, a vida é feita assim, né? A vida é desse jeito. As pessoas fazem coisas boas e coisas ruins, então não existe ninguém perfeito. Então a gente consegue ver bem esses comportamentos, alguns comportamentos que são bem interessantes, bem elogiosos, mas outros comportamentos que são bem condenatórios, assim, dos personagens tanto masculinos quanto femininos, e mesmo assim tudo bem, porque eu pelo menos senti isso. No fundo eu me apeguei a cada um deles. Tá, não me apeguei a todos, digamos que eu me apeguei a alguns, tá? Mas cada um deles foi muito importante para a construção da história, das próximas gerações. E quando você olha essa árvore genealógica que tem no começo do livro, você fica muito ansioso para saber o que vai acontecer com essa galera. Por que essa linhagem vai acabar? Como que essa linhagem vai acabar? Então isso alimenta muito a curiosidade da gente também.
E a Netflix anunciou uma série, né, do livro 100 Anos de Solidão. Inclusive, eu me apressei para ler esse livro, eu já tinha comprado antes, mas eu não tinha lido ainda. Eu me apressei para ler antes de sair a série. E esse vídeo está indo ao ar dias antes da série ir ao ar na Netflix. Como essa série vai ser, eu não faço ideia. Não faço ideia, porque tem muita coisa nesse livro, muita coisa mesmo. Olha, não é só pela responsabilidade de você fazer uma adaptação de uma obra dessas, mas é porque é muita coisa. Eu não sei como é que eles vão conseguir abordar tudo isso, ou pelo menos a boa parte dela, na série. Eu não sei quantas temporadas essa série vai ter, ou pretende ter, se a Netflix não cancelar antes, né, que é a cara dela. Mas, enfim, estamos aí no aguardo. Antes da gente ir para a nossa parte com spoilers, eu queria lembrar vocês de, por favor, curtirem, comentarem, compartilharem esse vídeo. Segue a gente aqui no canal no YouTube, segue também no Instagram e no TikTok. Lembrando que no Instagram e no TikTok o vídeo é cortado. Como assim cortado? Porque não tem a parte dos spoilers. Se você quiser ver spoilers sobre o livro, aí você tem que assistir aqui no YouTube. Ou então você assiste aqui, mas para quando eu disser que é pra parar, tá? Dá aquela forcinha pra gente, se inscreve no canal e agora a gente vai começar com os spoilers do livro. Eu vou começar falando primeiro sobre como esses personagens são icônicos, né? E como tiveram algumas cenas que pra mim elas foram mais icônicas ainda do que tudo, né? Eu vou citar, por exemplo, inicialmente a parte do massacre das 3.000 pessoas que eram os trabalhadores lá da fábrica lá, né, de bananas e tal, que é muito doido que na história aconteceu isso e foi apagado, né? Então, durante todo o resto da história a gente teve esse Arcádio, que agora eu não consigo me lembrar qual era ele, mas enfim, esse Arcádio dizendo, falando que ele viu, que ele presenciou, e as pessoas dizendo, não, isso não aconteceu não, nunca aconteceu isso, né? E tirando ele como louco. Mas isso é um clássico, né, gente? Isso é um clássico de um apagamento geral, né? Uma censura geral, uma influência, uma intervenção de gente de fora, que não tem nada a ver, que no caso aqui eram os americanos, né? Enfim, é interessante como o Gabriel conseguiu trazer uma história completamente de ficção, mas que tem muitos traços de realidade, porque afinal os Estados Unidos, né, ele esteve envolvido com diversas coisas que aconteceram aqui na América Latina, né, inclusive aqui no Brasil também, tá? Outro ponto que eu gosto de falar também é que existiram alguns momentos em especial que me deixaram muito mexidas, tá? Eu vou enumerar aqui pra vocês. A morte do primeiro José Arcádio, do patriarca, o massacre dos trabalhadores, a morte da Amaranta. A Amaranta, em geral, é uma personagem muito icônica, né? Porque ela, ao mesmo tempo que ela fazia umas coisas assim muito condenáveis, por outro lado, eu meio que entendi a Amaranta, né? Então ela me pegou forte também. A Rebeca, né? Quando a Rebeca fica isolada na casa, depois que o Arcádio morre, né? Que também é uma coisa bem pesada. A morte do Maurício Babilônia, né? Que vem a ser o amante da Memê. Essas cenas assim foram cenas que impactaram muito. E claro, o final da história, né? Porque então, eu tenho uma mania que não é uma mania boa de se ter, mas eu sempre tive desde jovem, que é de pegar um livro e ler as últimas linhas. Por que eu faço isso comigo? Eu não sei, mas eu faço. Então, eu sempre tive essa mania, desde a época que eu pegava livro na biblioteca da escola, eu pegava o livro, eu lia as últimas folhas, as últimas linhas, quer dizer, nem as folhas, as últimas linhas. Se eu achasse que o final do livro era aqueles livros que tinha final inacabado, assim, aí eu não queria, porque nessa época eu não queria, eu queria livro com final bem fechadinho. Hoje em dia eu não me importo com isso, tá? Nem um pouco. Porém, todavia, contudo, entretanto, mesmo assim, esse livro me enganou, porque quando eu li as últimas 3 linhas, eu li o seguinte, ó: tudo estava escrito neles, era irrepetível desde sempre e para sempre, porque as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda chance sobre a terra. Ok, não disse nada, né? Tá falando sobre o fim da família Buendia, que eu já sabia que ia acabar, óbvio. Até porque bem aqui na árvore genealógica tem dizendo, no último orelha lá, né? Fim da estirpe. Mas, depois que eu li, que eu percebi que ele estava falando sobre os documentos nas escrituras do Melquíades, que desde sempre o Melquíades estava contando a história da família Buendia, ou seja, toda a história dos Buendia estava lá o tempo todo.
E aí o penúltimo Aureliano, né, vivo, que é o Aureliano Babilônia, filho da Meme, quando ele percebe isso, quando ele começa a linkar as coisas, quando ele enfim consegue decifrar o que está escrito nas escrituras do Melquíades, do segundo Melquíades, e ele percebe que lá é toda a história da família e que ali onde a escritura acaba é onde acaba a família e onde acaba a cidade, eu fiquei assim, ó. Eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, meu Deus. Então, fez alguma diferença eu ter lido o final? Não, porque eu não tinha entendido. Então, não fez diferença. Mas eu não recomendo, tá? Não façam isso, tá? Porque eu não sou muito normal da cabeça, né? Isso não é coisa de gente muito normal da cabeça. Então, assim, ó. Terminei o livro, ó. Divo demais. Mas disso a gente já sabia, né? Eu já esperava que o livro fosse bom. Mas olha, desse jeito aqui, confesso que não. Então, se você gosta de livros que tem essa pegada do realismo fantástico, se você gosta desse estilo, é um ótimo livro para você. Não vou mentir, vou falar como eu disse no começo do vídeo, não é uma leitura fácil. Você tem que prestar atenção aos detalhes, mas é uma leitura imensamente prazerosa, imensamente maravilhosa e por isso 100 Anos de Solidão é a nossa indicação da semana.